Boa tarde a todos, bem-vindos. Em nome da Fundação Carlos de Gulbenkian, delegação em França, a Biblioteca Gulbenkian tem a honra e o privilégio de acolher esta tarde Manuela Hargreaves e Maria Araújo da Silva, nesta nova sessão de encontros que congregam a palavra dos autores e dos investigadores. É com muito gosto que a Biblioteca Gulbenkian volta a colaborar com ambos. Gostaríamos, do mesmo modo, agradecer a participação de todos os que estão a assistir a este encontro. Um tempo de questões será reservado no final da apresentação. Poderão colocar as vossas questões ou comentários via chat da plataforma Zoom, que serão transmitidos às nossas convidadas, ou solicitar a palavra. Mas antes de lançar o debate, segue uma pequena apresentação de cada uma das nossas convidadas desta tarde. Manuela Hargreaves, doutorada em Estudos do Património, ramo História da Arte da Faculdade de Letras, Universidade do Porto, docente e investigadora, colabora de forma regular com várias instituições de ensino superior, bem como museus e galerias, na teia de interação entre criação artística, mercado da arte e dinâmicas culturais. Realizou de forma sistemática entrevistas a agentes do mundo artístico português que se encontram publicadas nos livros Colecionismo e Mercado da Arte em Portugal, O Território e o Mapa, publicado pelas edições Afrontamento em 2013, e Mulheres e Cultura Artística em Portugal pela Afrontamento em 2020. Nos últimos anos, a sua investigação tem incidido sobre as questões de arte e género, de que são exemplo os livros de que referimos, assim como Deslaçar o Fio da História, Mulheres Artistas em Portugal, editado recentemente. Para acompanhar Manuela Hargreaves nesta apresentação, Maria Araújo da Silva, professora associada em Études lusophones na Sorbonne Université Paris 4, onde leciona desde 2006. Atual membro do Centro de Recherche Interdisciplinaire sur le Monde Ibérique Contemporain. Maria Araújo da Silva trabalha sobre literatura portuguesa contemporânea e interessa-se particularmente pela escrita de autoria feminina. Obteve em 2009 o Prémio Literário Maria Undina Braga com um ensaio intitulado A Viagem em Busca de Identidade na obra de Maria Undina Braga. Publicou vários artigos sobre literatura portuguesa contemporânea em revistas de estudos lusófonos. Poétique et politique du corps dans les airs lusophones, editado pelas edições Hispanique em 2021, co-dirigido pelo professor Fernando Lopes, é a sua mais recente publicação. A ambas, muito obrigada por terem aceitado o convite da Biblioteca Gulbenkian. Vamos então passar à apresentação da publicação Deslaçar o Fio da História, Mulheres Artistas em Portugal, um ensaio sobre o papel das mulheres artistas ao longo da história mais focada em Portugal, confrontando outras questões sobre o pagamento ou visibilidade em determinados períodos, estabelecendo em simultâneo os espelhos pontuais com o panorama internacional. Portanto, este trabalho incide, em particular, sobre o século XX, tendo como fronteira limite artistas nascidas entre as décadas de 60 e 70. Desde já, deixo a palavra às nossas convidadas e, uma vez mais, muito obrigada. Muito obrigada. E antes de mais, queria desejar um bom ano a todos e agradecer à Fundação Carlos Gulbenkian, as pessoas da Cristina Costa e Isabel Barros por mais este convite e felicitar a Manuela Hargreaves pelo livro que venho aqui apresentar e acerca do qual iremos então conversar nesta próxima hora. Eu começava por perguntar ou pedir à Manuela que nos falasse sobre a gênese deste livro, situando em relação ao seu anterior volume, Mulheres e Cultura Artística em Portugal, o Território e o Mapa, também editado pela Afrontamento em 2020. Não me engano. Muito boa tarde. Queria agradecer, portanto, à Biblioteca Gulbenkian, o convite, a oportunidade de estar aqui a fazer a apresentação deste livro e agradecer também à Maria Araújo da Silva o convite para apresentar o meu livro.
E, portanto, falando sobre a cronologia da realização deste livro, portanto, ele foi esboçado durante um confinamento, penso que foi o segundo, vai ganhando consistência e razão de ser. Os livros que editei anteriormente, Mulheres e Cultura Artística e Colecionismo e Mercado de Arte, não eram livros que se debruçassem sobre a criação artística, mas debruçaram-se sobre a teia que andava à volta da criação, ou seja, sobre o núcleo adjacente dos galeristas, dos colecionadores, dos curadores, dos críticos, dos diretores de museus e relativamente, portanto, a este último que eu publiquei, que já é um livro que é dedicado à questão de género, Mulheres e Cultura Artística. Portanto, este livro, Deslaçar o Fio da História, Mulheres Artistas em Portugal, digamos que foi uma espécie de uma necessidade que eu tive de o complementar, não é? Portanto, este livro poderá ser um complemento ao livro anterior, Mulheres e Cultura Artística. Sobre o título, Deslaçar o Fio da História, ele tem a ver com, lembrei-me dele a propósito da Louise Bourgeois, porque tinha visto uma exposição da Louise Bourgeois aqui em Serralves, no Porto, uma belíssima exposição, e o título da exposição era Deslaçar um Tormento. E, portanto, eu lembrei-me deste deslaçar o fio da história, deslaçar as memórias, digamos, das mulheres artistas ao longo da história, para criar, digamos, uma nova narrativa da história da arte. O primeiro capítulo do livro tem precisamente este título, Deslaçar o Fio da História, em que, portanto, eu foco os parâmetros da invisibilidade da mulher ao longo da história, sendo essa uma questão transversal a todo o livro. A capa tem uma pintura da Emília Nadal, que estava reproduzida na revista Plage, numa edição especial de 1981 sobre as artistas portuguesas. E, em relação ao livro, pronto, é isto que eu tenho para dizer. Muito obrigada. E a Manuela usa em epígrafe uma citação de Adrienne Rich, que defende que, e cito, pensar as imagens da mulher na arte, além dos pares passividade-atividade e feminilidade-masculinidade, é de alguma maneira construir estratégias de resistência às relações de poder que envolvem género e arte. Fim de citação. Eu perguntava-lhe então como é que se aplica esta frase ao caso concreto das mulheres e da prática artística em Portugal. Bom, esta dualidade, passividade, atividade, feminilidade, masculinidade, foi, digamos, a forma estabelecida de um pensamento que perdurou durante toda a história anterior ao século XX e mesmo depois. Portanto, nos anos 40, ou seja, já mais próximo do virar da primeira metade do século, isto eu vou dar um exemplo, em pleno Estado Novo há uma exposição inédita organizada pela Sociedade Nacional de Belas Artes, que reunia cerca de 88 mulheres. Portanto, esta exposição, não teve repercussões imediatas, que ficou praticamente desconhecida dos anais da história até há bem pouco tempo. Refletia já a vontade desta instituição, que é a Sociedade Nacional de Belas Artes, dar visibilidade às mulheres artistas e colaborar com elas de forma organizada. É um marco na história da visibilidade das mulheres no Portugal do antigo regime, já que a exposição Mundial do Mundo Português em 40 tinha tido um número muito residual de mulheres artistas, cerca de 10 em 43. No entanto, a feminilidade só era aceitável no domínio da arte e em muitos outros, a partir do momento em que estava claramente circunscrita e delimitada por um discurso que as próprias mulheres deveriam manter e ao qual se deveriam sujeitar. No próprio catálogo desta exposição de 42, elogia-se a espiritualidade,
o sentimento, uma arte feminina devia manter-se dentro de determinados padrões próprios de uma mulher. E, como se refere no prefácio deste livro, existe uma hierarquização adequada que passava pela natureza morta, pelas flores, pelo retrato, e estes eram os temas adequados para as mulheres artistas. Portanto, isto foi o que aconteceu ao longo da história e foi precisamente a subordinação a estes temas que afastou as mulheres artistas do crédito das instituições ao longo da história da arte. Ou seja, aquilo que era permitido, apreciado, valorizado, foi precisamente aquilo que as distanciou de terem um lugar nos anais da história da arte. Era considerada uma arte menor, em oposição a uma arte maior, que era a arte da epopeia, histórica e mitológica, e que na maior parte das vezes contemplava a representação do nu, sensual, frequentemente mitigado pelo véu religioso e mitológico. Muito Temos bem. que passar à pergunta seguinte, que eu não me queria estender mais para não depois, Sim. não, digamos, clonar respostas. Ótimo. Eu penso que já de alguma forma respondeu um pouco à questão seguinte, mas talvez pudesse desenvolver um pouco mais, que é, portanto, o seu trabalho incide particularmente sobre as mulheres e a arte no século XX, o trabalho deste livro, não é? Focando essencialmente as artistas nascidas nas décadas de 60 e 70, artistas suas contemporâneas, mas recua no tempo, não é? Para delinear um fio condutor que conduziu a algumas mudanças, portanto, que evoca neste livro. Que fio condutor é esse? O que é que procurou traçar, portanto, recuando até aos séculos passados e incidindo sobre também a primeira metade do século? Qual é esse fio condutor? Pronto, o fio condutor é precisamente essa grande questão da invisibilidade da mulher artista, ou seja, porque é que ao longo de uma história secular, não é, a mulher foi silenciada. Pronto, isto é a questão transversal ao livro todo, Sim. não é? E acho que é uma questão muito pertinente, portanto, o porquê deste silenciamento. E também tentar, digamos, explicar de que forma é que este nó, digamos, se foi desenrolando, não é? E, neste caso, a revolução aconteceu precisamente na década de 70. Na década de 70 houve uma série de historiadoras da arte feministas, a Linda Nochlin, a Griselda Pollock, a Whitney Chadwick, a Lucy Lippert, que fizeram um trabalho colossal de, digamos, deslaçar estes nós da história e trazer ao de cima, portanto, uma série de questões pertinentes que explicam esta invisibilidade da mulher ao longo da história. Portanto, nesse sentido, estas mulheres foram heroínas na medida em que conseguiram revolucionar toda uma estrutura milenar, não é? Em que assentava esta disciplina. Portanto, elas não acrescentaram apenas uma lista de mulheres artistas àquela que já existia, mas questionaram a legitimação a cargo das instituições vigentes, a condição da desigualdade das mulheres ao longo da história, por meio de uma complicada e elaborada teia a que dedicaram o seu trabalho e as suas vidas. Portanto, é neste sentido esta história, neste sentido, uma história perversa, na medida em que existia uma dinâmica circular, ou seja, aquilo que as artistas faziam e era apreciado, era vendido, foi o que as afastou da história da arte das gerações futuras. Portanto, havia, digamos, uma apreciação quanto aos temas representados das mulheres artistas
chamados temas, eram temas, digamos, pode-se dizer soft, não é? As naturezas mortas, as pinturas de género, neste caso estou-me a referir às pinturas do cotidiano, não é? A mulher em casa, na leitura, portanto, a tocar piano, a mulher na maternidade, a representação de trabalhos de costura, mesmo o retrato, recorrendo à mitologia, mas a uma mitologia também que não podia ser demasiado violenta nem agressiva, nem a expressar nudez, e estes eram os temas que eram apreciados, vendidos, não é? E que permitiam às artistas continuar a trabalhar, mas não eram aqueles valorizados pela crítica. Por isso é que eu estou a dizer que era uma história perversa, porque aquilo que era apreciado, que era, digamos, valorizado pelo público, era aquilo que as afastava da história institucional, digamos assim, da história da arte das gerações futuras. A representação, nomeadamente a representação do nu, que foi considerado por esta grande historiadora, que foi a Linda Nochlin, um tema de absoluta dependência na arte ocidental. Foi um impedimento para a carreira das artistas, porque ao longo da história, um artista consagrado deveria saber representar o nu, deveria saber pintar o nu. E isso era um impedimento, e sempre foi um impedimento, até ao início do século XX, um impedimento para as mulheres, não é? Portanto, às mulheres não lhes era permitido esse estudo de modelo. Só a partir do início do século XX, em Paris, as mulheres começam digamos, a fazer esse estudo de modelo, mas mesmo aí o modelo tinha de estar parcialmente vestido e com frequência eram crianças. Eu vou aproveitar aqui para compartilhar a tela e mostrar uma imagem. Portanto, esta imagem que está aqui ainda é da primeira exposição feminina de artes plásticas da Sociedade Nacional de Belas Artes, e vou compartilhar aqui a imagem de Maria Bashkirtseff, uma pintora ucraniana de finais do século XIX, princípios do século XX, que representa precisamente uma aula de pintura de modelo. E como podem reparar, o modelo que está aqui é uma criança, não é? E está parcialmente vestida. Agora, claro que houve, neste tempo longo da história, algumas aberturas, algumas brechas, não é? Mas muito poucas, relativamente a esta questão. Artemisia Gentileschi, no século XVI e início do século XVII, ela, digamos, abarca os dois séculos, finais do século XVI e início do século XVII, pintou no feminino. Mas isto foi uma exceção, porque ela era italiana, as pintoras das cidades italianas desta altura eram pintoras excepcionais e a própria dinâmica das cidades italianas permitiu-lhes uma certa liberdade. Portanto, estas cidades estavam ali na confluência do comércio entre o Oriente e o Ocidente, eram cidades muito prósperas, e, digamos, as artistas conseguiram ter uma certa liberdade de expressão. A Artemisia Gentileschi vai, inclusivamente, pintar temas com uma certa violência, que não eram de todo habituais na pintura das mulheres, e pintou este tema, que era um tema muito afamado na época, o tema da Susânia dos Velhos, um tema bíblico, pintado por inúmeros artistas na altura, pelo Rembrandt, pelo Rubens, Mattia Preti, o Tintoretto, entre muitos outros. Portanto, será a única mulher artista a pintar este tema. Da mesma forma, uma outra artista italiana coeva de Artemisia, a Elisabetta Sirani, que foi também uma pintora de grande talento, chegou a abrir uma escola de pintura para mulheres,
e ela também pintou o nu, como está aqui representado, sob a forma também mitológica, a Vênus e o Cupido, que também foi um tema igualmente muito, muito difundido na época, pintado também por Cranach, por exemplo. No entanto, esta artista morre muito cedo em circunstâncias desconhecidas. Portanto, mas isto são, digamos, exceções neste quadro longo da história, não é? Apanhando outro nó histórico, outra brecha, e situemos na época anterior à Revolução Francesa, no século XVIII, e particularmente em França, mas também em Londres e Roma, várias artistas têm muito sucesso através do retrato e da pintura de género e fazem carreiras ascendentes. O caso, por exemplo, de Elisabeth Vigée-Lebrun, por exemplo, está aqui representada, que foi a pintora oficial da corte de Maria Antonieta, Rosalba Carrera, Angélica Kaufmann, que tem aqui uma pintura também, um retrato, digamos, de uma mulher enquanto musa, que também era um tema muito adequado, digamos, para as mulheres artistas, e podia ser tratado desta forma mitológica, mas sem, pronto, uma nudez explícita. Portanto, estas pintoras do século XVIII ganharam fortunas com os seus quadros e conseguiram confluir com um determinado gosto que se traduzia nesta autoimagem de beleza, de graciosidade, de modéstia, consolidando uma representação de um ideal feminino em, pronto, determinadas atividades, das quais eu já falei aqui, com o trabalho da costura, a música, o bordado, o desenho, etc. Portanto, terá sido esta capacidade de absorver o gosto corrente que os críticos da época apoiavam nas mulheres pintoras que as afastou mais tarde da história da arte das gerações futuras. Portanto, é nessa medida que a história das mulheres artistas é perversa, porque tem esta dinâmica circular, não é? No entanto, e continuando só para terminar esta resposta, a Revolução Francesa vai, com a sua moral burguesa, vai confinar a mulher à casa, tendo como objetivo controlar a sexualidade feminina e terminar com a alta taxa de legitimidade que existia nesta época. Muito obrigada. Portanto, considerando esta dinâmica, visibilidade e invisibilidade, acabou por nos mostrar que antes do século XX havia, portanto, eu aqui alguns exemplos de mulheres artistas que conseguiram, apesar de tudo, impor-se neste universo marcadamente masculino, não é? Falou de casos, portanto, de artistas que não eram portuguesas, mas também houve uma outra portuguesa que conseguiu, portanto, se ingrar neste universo marcadamente masculino, certo? Certo, sim, claro. Muito bem. E, portanto, diga assim, desculpe. Não sei se quiser continuar a finalizar a pergunta, pode finalizar. A pergunta era, como deu aqui alguns exemplos de artistas italianas e outras, portanto, no caso português especificamente, não sei se... Pois, no caso português, aquela artista que é mais conhecida e que é no século XVII, não é? É a Josefa Dobitsch, não é? Embora nós não podemos fazer uma comparação, digamos, com, portanto, embora a Josefa Dobitsch seja coeva da Artemisa Gentileschi, por exemplo, sim, elas viveram na mesma época, portanto, são duas realidades muito diferentes, não é? Portanto, a Josefa viveu no Portugal da pós-restauração da independência, um Portugal ainda marcadamente fechado, tendencialmente muito religioso e que não permitia, portanto, às mulheres, digamos, saírem de uma determinada norma, de um determinado
estatuto, pronto, que lhes estava ligado. E, nessa medida, portanto, a Josefa de Óbidos vai ter bastante sucesso, mas esse sucesso é feito, penso eu, que à custa de uma certa contenção, não é? De uma certa contenção dos próprios temas. Portanto, ela pinta temas ligados à religiosidade, não é? Tem muitas encomendas religiosas, e pinta também as naturezas mortas, que, portanto, é um tema em que ela se vai libertar mais, penso eu, não é? Portanto, aliás, a natureza morta é, nesta altura, também um tema muito, pronto, muito difundido na Europa, nomeadamente na Europa do Norte, e é um tema que vai ser muito trabalhado pela Josefa de Óbidos, mesmo, digamos, acentuando a prática de uma técnica que existia na altura e que ela terá aprendido com o pai, que também era pintor, que é a técnica do chiaro escuro. Portanto, em algumas naturezas mortas da Josefa, isso já é bem patente e ela consegue mostrar que, de facto, é uma grande artista na forma como consegue resolver portanto, essa dinâmica, não é, do claro-escuro, salientando, pronto, os dourados, os brancos, que são brancos quase divinos, e, portanto, toda essa dinâmica cromática que ela explora à volta das naturezas mortas. Muito obrigada. E, portanto, neste seu deslaçar do fio da história, não é? Em que cita várias artistas, portanto, dos séculos passados, portuguesas e não só, passa depois então para o século XX e cita, portanto, desenvolve um trabalho também em torno da Aurélia de Sousa, não é? Que é uma artista de transição para o século XX, uma artista que frequentou a Académie Julian em Paris, por onde passaram outras grandes artistas, e é uma das grandes pintoras que marcou a modernidade em Portugal. Eu perguntava-lhe, Manuela, que portas se abriram a estas artistas com a passagem pela capital francesa? O que é que esta passagem por Paris lhes trouxe, nomeadamente em termos de motivos retratados e outros? Bom, no caso da Aurélia, portanto, a Aurélia fez uma estadia em Paris, na Academia Julian, a par também da sua irmã, Sofia de Sousa, e eu penso que há mais uma artista portuguesa, uma escultora, que foi Ana Colasso, que frequentou a Academia Julian. No entanto, e no que toca aqui ao estudo do nu, embora a Aurélia também tivesse, penso eu, beneficiado portanto, dessas aulas de estudo de modelo, portanto, não é aí que a Aurélia se vai rever. Portanto, a Aurélia, portanto, não vai dedicar-se, digamos, a esse estudo do nu. Embora eu acho que há alguns desenhos desta série no acervo do Museu de Soares Reis. Portanto, a Aurélia, a sua modernidade passa por muitos géneros e experimentações que incluem o retrato, o autorretrato, nomeadamente os autorretratos da Aurélia são, digamos, muito fortes, porque são autorretratos inquietantes, em que se nota uma indagação da artista em relação a ela própria, como mulher e como artista. Portanto, nota-se que há ali, digamos, uma vontade muito grande de ir mais além, e a Aurélia percorre, digamos, muitos temas, não só o retrato e o autorretrato, mas percorre também a pintura de género ou de costumes, a paisagem, os temas bíblicos, que eu vou passar agora aqui, não é este, como por exemplo este da Jezebel devorada pelos cães por ordem de Jeú, que é embora seja um quadro pequeno, é
é uma excelente pintura da Aurélia, não é? E que representa, de certa forma, uma inversão mesmo da história bíblica. A mulher aqui foi, digamos, penso eu que foi atirada de uma janela e está a ser devorada pelos cães, portanto é um quadro que representa uma grande violência, não é? Uma grande violência perpetrada a uma mulher, tem um caráter simbólico, e, portanto, a Aurélia é uma mulher muito corajosa e que marca este fim de século e o início da modernidade, já com, digamos, várias ferramentas que coexistem nesta altura e que este pequenino quadro que está aqui representado, digamos, dá a ver, não é? Porque ela aqui já representa representa a paisagem naturalista, mas já com recurso à mancha, a flor como símbolo de amor e de sacrifício, como ela se representa também no autorretrato vestida de Santo António, e uma pincelada gestual mais solta que está aqui representada, não é? Em cima, advento de uma modalidade que está para vir e que ela já intuía. Portanto, e tudo isto são percursos que fazem dela realmente uma pintora maior no contexto das artes em Portugal em inícios do século XX. Muito bem. Eu retomava aqui uma questão que a Manuela introduz numa das primeiras páginas deste livro, não é? Questão à qual procura responder na sua integralidade. Que imagem quer esta mulher artista projetar de si, do mundo, depois de ter constituído durante tanto tempo um objeto do olhar do homem? Portanto, ao assumir a sua arte, que imagem é que ela projeta de si e do mundo que a rodeia? Pois, essa pergunta que eu faço no livro é de facto uma pergunta retórica, porque eu não sei responder, de facto. Quer dizer, eu penso que vai respondendo ao longo do livro. Exatamente, Todo o livro é uma resposta a respondendo essa ao longo pergunta. do livro. Para ser uma resposta objetiva, eu teria que fazer um questionário, uma indagação às mulheres artistas, não é? Às artistas, e só assim é que poderia ter, de facto, uma resposta mais objetiva, se é que ela existe. Agora, o que posso dizer é que há um percurso da mulher ao longo da história, no sentido de procura da sua própria voz, por meio da escrita, da música, das artes visuais ou outras. Essa voz tem vindo a adquirir um corpo que se vai consolidando, não é, ao longo do tempo, à medida, nomeadamente, que as limitações à sua liberdade vão desaparecendo. A questão da arte feminina permanecer um assunto central no século XXI, num mundo ainda dominado pelo homem, e a insistência de que a arte pode ser vista como uma afirmação distintiva de um indivíduo único, independentemente do género, portanto, permanece em aberto, não é? Neste momento. A identidade tem sido sujeita a uma inflexão, não é? Nesta história recente, que faz aceder a um estatuto de igualdade em termos simbólicos a mulheres, gays, negros e outros grupos igualmente marcados por uma história de subalternização. No entanto, parece-me que ninguém pode ser caracterizado unicamente pelo facto de ser mulher ou de ser homossexual, já que se trata de uma característica, entre muitas outras, um elemento identitário, não uma identidade. E indo ao encontro do pensamento de Adrienne Rich, que surge como epígrafe nas primeiras páginas deste livro, este problema só terminará quando o facto de ser uma mulher deixar de ser tema de discussão,
de admiração ou de reprovação, não é? Quando a sua identidade de género, e aqui acrescento também outros grupos marcados por uma história de subalternização, não vierem encurtar, simultaneamente a multiplicidade das suas identidades e tudo aquilo que propõem nas suas obras. Não sei se respondi à sua pergunta, mas... Sim, sim, respondeu, claro, e apresenta precisamente o século XX como o século de todas as mudanças relativamente a estas questões, não é? Usando até esta expressão para 3 capítulos do seu livro. E em linhas muito gerais, como descreve estas mudanças na vivência da arte, considerando mais especificamente o papel das mulheres na primeira metade do século. Portanto, chega, como disse anteriormente, portanto, trabalha essencialmente sobre as artistas não é, a partir dos anos 60, 70, mas deslaçando esse fio da história, portanto, também dá alguma importância às artistas da primeira metade do século. O século de todas as mudanças. Que mudanças são essas, então? Bom, o século XX é um século de todas as mudanças, porque foi um século de grande explosão de modificações, quer sociais, políticas, económicas e, no caso, criativas, não é? No caso das artes visuais, foi um século explosivo, não é? de criatividade. Logo no início do século XX, tivemos quase todos os movimentos que vão depois dar continuidade, ter continuidade ao longo do século. No caso das mulheres, pois a primeira exposição coletiva de mulheres artistas acontece já em finais do século XIX, acontece em Amsterdão, em 1884, se não estou em erro, depois em Paris, já no início do século XX. Mas já no Dialbar do século XX, as artistas russas, e nomeadamente a ucraniana, a Sona Delaunay, a Natalia Goncharova, desenvolvem estudos em academias russas e depois aperfeiçoam os seus estudos em Paris. As dadaístas as mulheres dadaístas têm um papel muito importante no movimento, nomeadamente a Anna Orr, a Sofia Tabarart, entre outras. Na década de 20, a Georgia O'Keeffe, na fotografia e depois na pintura, cria um estilo muitíssimo próprio, com as suas flores erotizadas. Eu acho que tenho aqui a representação de uma delas. As paisagens do Novo México, a que vai voltar ciclicamente. E a Emily Carr, também, uma pintora australiana, com as suas flores perspectivadas em vórtice, anuncia já um processo modernista em construção. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que já no Dialbar do século XX existe já uma força da arte feminina bastante considerável e que está a par das vanguardas artísticas que se fazem sentir nestas primeiras décadas. No caso português, o take-off das mulheres acontece entre as décadas de 20 e 40. Temos a Mili Poçós, a Sara Afonso, a Ofélia Marques, a Estrela Faria, a Maria Keil, são algumas das artistas que marcam este take-off, absorvendo as mudanças que caracterizam este período. E mesmo no caso de Mili e Estrela, fazendo uma carreira internacional. No entanto, existem limitações impostas pelo nosso país, pela ditadura, à sua liberdade. O Código Civil era explícito no que dizia respeito ao homem como chefe de família e responsável por todas as decisões relativas a si próprio e aos restantes elementos. No caso de, por exemplo, Ofélia, a sua melhor obra, que está aqui um exemplo, permaneceu à margem do conhecimento público durante várias décadas, à semelhança não só
de mulheres, mas à semelhança do que fizeram vários artistas, homens do nosso modernismo, que tinham, digamos, uma produção marginal, digamos, a par da produção oficial. E a Ofélia representa, portanto, nesta produção marginal, não só, portanto, estes nus, não é, de cariz homossexual feminino, mas também outras obras de pendor expressionista, como cenas de café e de jogo, que lembram até, mesmo de forma remota, o primeiro expressionismo germânico de Greuze e de Dix. Pouco tempo depois, Vieira da Silva e Paula Rego, deslocadas de Portugal e mais próximas dos centros europeus, vão ter mais facilidade em escapar às limitações impostas pela ditadura e também subjacentes à recepção, produção da arte feita por mulheres. Nestes dois casos, a Vieira e a Paula Rego, as duas obras são distintas, mas igualmente disruptivas. Portanto, elas são marcantes. Vieira vai descartar a questão do género, assinando apenas com o apelido, portanto, ela não assina Helena Vieira da Silva, assina apenas Vieira da Silva, e, digamos, começa o caminho da abstração, é um caminho, digamos, que ela vai prosseguir até ao final da sua vida, e em Paris e depois em São Paulo. Paula Rego, em Londres, passa por uma pintura expressionista, no início, próxima de uma bad painting, não sei se tenho aqui algum, não tenho aqui, a narração de histórias críticas, pequenas narrativas satíricas, encena situações de ambiguidade entre as personagens convocadas e, portanto, na sua obra a mulher está sempre, ou quase sempre, presente. E na mesma linha geracional de Paula Rego, Helena Almeida obtém uma bolsa da Gulbenkian nos anos 60 e completa os seus estudos em Paris, adota a fotografia como médium privilegiado e como meio preferencial dentro das artes plásticas. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que as mulheres, digamos, aqui em Portugal, têm um papel realmente marcante e, digamos, estão, digamos, alinhadas, de certa forma, a partir dos anos 40, 50, estão alinhadas com aquilo que se passa a nível internacional. Para isso muito contribuiu também, depois, a Fundação Gulbenkian, com as bolsas que concedeu, na medida em que, quando elas vinham, tinham já um outro olhar sobre a coisa artística. No entanto, é importante referir, e eu acho importante referir, que, e não me estou a referir só à história da arte em Portugal, também a referir à história da arte em termos, pronto, mais internacionais, a história da arte de Janssen, por exemplo, que foi publicada a primeira edição em 1962, tem um número residual de mulheres artistas, e a Concise History of Modern Painting, do Herbert Reed, que eu tenho aqui pronto, na minha biblioteca, em cerca de 300 imagens reproduzidas, apenas 6 são de mulheres artistas. Ou seja, ainda no início da segunda metade do século XX, pois os historiadores da arte, digamos, ignoram uma grande parte da história da arte, digamos, recusando a visibilidade a essas mulheres. Muito bem. Portanto, e todas estas mulheres de que falou e que conseguiram impor-se no domínio das artes, muito particularmente durante o Estado Novo em Portugal, eram mulheres, no fundo, oriundas de meios socialmente favorecidos, não é? O que lhes permitiu também sair do país, desenvolver uma carreira internacional, escapando também às limitações em termos de produção e de recepção da arte. Pode falar-nos um pouco do contexto social em que essas mulheres evoluíram, essas mulheres artistas? Sim, eram mulheres oriundas de meios socialmente favorecidos, educadas desde cedo na aprendizagem da música,
como por exemplo Vieira da Silva, não é? Vieira da Silva de uma forma bastante profunda, o que vai marcar também profundamente a sua obra. A obra da Vieira é muito marcada pela música, ritmada por movimentos das linhas, dos espaços, etc. Educadas no desenho, na pintura já, não é? A que se juntavam a costura e o bordado e dominavam pelo menos uma língua estrangeira. Era essa, digamos, a panorâmica, digamos, da forma como eram educadas. Algumas passaram pela Academia da Grande Chaumière, o que lhes permitiu entrar em contacto com as vanguardas artísticas europeias. E algumas fizeram carreiras internacionais, como a Mili Poçós e a Estrela Faria. Portanto, era esse mais ou menos o quadro do meio, digamos, a que pertenciam estas mulheres. Claro que isso não impedia que depois, mais tarde, mesmo sendo oriundas de meios socialmente favorecidos, isso não impedia que mais tarde tivessem dificuldades, portanto, com o seu trabalho e, portanto, para levar adiante o seu trabalho. Por exemplo, o caso, falando um bocadinho mais tarde, o caso da Paula Rego, por exemplo, que já depois de estar estabelecida em Londres e, digamos, numa altura de grande dificuldade financeira, ela vai pedir ajuda ao Gulbenkian para poder continuar a trabalhar. E essa ajuda é concedida e é por meio dessa proteção da Gulbenkian que ela vai poder continuar a trabalhar. Ou quando, por exemplo, invertendo um bocado a situação, em finais do século XIX, uma escultora como a Maria Luísa de Sousa Holstein, que foi a terceira duquesa de Palmela, que era uma mulher abastada, digamos, esse meio social e economicamente favorável permitiu-lhe desenvolver uma arte, que é a arte da escultura, não é? Que era uma arte difícil para as mulheres, mais difícil propriamente que a pintura, porque exigia espaços maiores, porque exigia materiais mais caros, porque estava sujeita a encomendas prévias. Tudo isso fazia com que a escultura fosse realmente uma arte mais difícil para a mulher. E essa situação economicamente privilegiada permitiu, neste caso a Maria Luísa Holstein, levar adiante uma carreira de escultora que, se não fosse essa condição económica privilegiada, provavelmente não o teria podido fazer. Bem, já aqui falou na grande viragem em termos de internacionalização, não é, que se dá precisamente na década de 50 e 60, com artistas como Vieira da Silva, Paula Rego e mais tarde Helena Almeida e Lourdes de Castro, que introduzem todas elas, exceto Vieira da Silva, o género como tema de criação, como instrumento de denúncia de situações de opressão. Penso, por exemplo, na Paula Rego, a Helena Almeida, que fixam o corpo no centro da sua criação. Portanto, com estas artistas, o corpo passa a ocupar o espaço central, não é, da sua criação e é usado precisamente também como instrumento de denúncia, não é? Exato. O corpo é, de facto, um instrumento, uma ferramenta importantíssima para a mulher artista, principalmente nos anos 70, não é? Quando se dá, digamos, a revolução, uma revolução a todos os títulos maior, não é? Portanto, na carreira das mulheres artistas e na libertação de uma série de estereótipos a que elas tinham estado, digamos, sujeitas durante, vários séculos, não é? E o corpo é utilizado como modo de resistência
Portanto, eu agora vou falar um pouco sobre as artistas, não estas portuguesas, mas outras, e depois falarei nas portuguesas. Portanto, há, de facto, a mulher releva o seu corpo como ferramenta de instrumentalização, de uma voz crítica até, e por vezes irónica, e utiliza o corpo, nomeadamente na performance, que se distinguiu da escultura e da pintura, no sentido em que, digamos, não havia uma carreira anterior tivesse sido feita pelos artistas masculinos, não é? Da mesma forma que a fotografia e o vídeo, as mulheres e os homens, digamos, partem da mesmo ground zero, não é? Nos anos 70, quer para a performance, e isso, portanto, é um fator importante. Portanto, o corpo vai ser, digamos, muito instrumentalizado. Porquê? Porque, de facto, o corpo tinha sido um objeto, o corpo da mulher tinha sido objeto de representação contínua e constante durante toda a história da arte, não é? Quer dizer, se percorrermos os museus internacionais e virmos a história da arte ao longo dos séculos, não é? Vemos, isso é descrito até, e foi muitas vezes citado por aquele grupo das Guerrilla Girls, não é? O corpo da mulher está presente, está constantemente presente, não é? Mitigado por um véu religioso e mitológico, na maior parte das vezes, porque esse véu religioso e mitológico só cai, digamos, no início do século XX, mas ele está sempre presente. E como forma de, digamos, desmistificar essa presença do corpo na pintura e nas outras artes visuais, a mulher vai instrumentalizá-lo como ferramenta crítica e irónica. E a performance, por exemplo, nos anos 70, vai ser, digamos, um meio muito utilizado, muito disseminado, como forma de combate e de resistência. E, isso é muito patente nas artistas performers dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, por exemplo, a Caroline Schneemann, a Adrienne Piper, a Marina Abramovic, a Gina Payne, que esteve cá em Portugal, a convite da Dulce Dac no quadro. Portanto, todas estas artistas performers são muito, digamos, muito violentas, muito incisivas na forma como, eu vou passar aqui agora uma... São muito incisivas na forma como representam essas performances. Por exemplo, aqui está representada uma performance da Caroline Schneemann, por exemplo, em que ela, a partir de uma pintura do Pollock, que ela admirava bastante, ela faz uma espécie de um remake. E este remake consistia na atuação dela nua, portanto também lá está a instrumentalização do corpo, a balouçar-se e a fazer digamos, uma pintura gestual, mas, digamos, uma pintura gestual, mas de uma outra forma, de uma forma quase acidental, em que quando o corpo balouçava, digamos, portanto, os traços eram criados. Mas não apenas a Caroline Schneemann, por exemplo, tenho aqui, por exemplo, a Adrienne Piper. A Adrienne Piper está aqui a encarnar a figura de um negro, com o bigode, a carapinha, etc., óculos escuros, portanto, também realçando um tema que era o tema do racismo.
a Marina Abramovic e a Gina Payne fazem performances em que se mutilam, chegando a, digamos, a situações em que o sangue jorra. Portanto, todas estas expressões de radicalismo, digamos, na performance, são, portanto, meios de combate e de resistência. E digamos que, não havendo em Portugal estas práticas artísticas feministas tão radicais, eu diria que a Paula Rego, por exemplo, não tendo uma atividade performativa, mas, digamos que exerce essa prática artística radical na sua própria pintura. Porque a pintura da Paula Rego, eu acho que tenho aqui algumas pinturas dela. A pintura da Paula Rego é uma pintura bastante brutal, não é? Por exemplo, temos aqui a pintura do Salazar a vomitar a pátria, que é uma pintura fortíssima, portanto é uma pintura de cariz interventivo, político, não é? Ela está a denunciar, portanto, o regime de Salazar, portanto ela é herdeira daquela tradição da arte bruta, não é? E portanto, é, sem dúvida, portanto, uma pintura muitíssimo também agressiva e muito radical nas suas propostas, não é? Por exemplo, as Vivian Girls também é outro tema da Paula Rego, em que se nota também essa, digamos, essa espécie uma espécie de brutalidade, mas que a põe, digamos, a par. A Manuela ficou sem bateria, estava a dar esse sinal no computador e, portanto, não sei se ela vai conseguir Pois eu peço voltar. desculpa porque fiquei sem bateria. Pois eu fui vendo, não é, a informação, estava a dar sinal de bateria fraca, mas e entretanto desapareceu mesmo. Desapareceu mesmo de repente. Peço desculpa, mas podemos continuar. Vamos tentar de forma não nos prolongarmos muito, para deixar também algum tempo para questões, caso queiram colocar, mas como dizia a Manuela, portanto estava a falar no exemplo da Paula Rego, não é? Com uma arte que passa também a ter um cunho marcadamente feminista também, não é? E a Manuela percorre precisamente o trabalho de várias artistas a partir dos anos 70, mostrando precisamente esse cunho feminista na arte destas mulheres, não é? Em Portugal, sobretudo a partir de 74, em que essas artistas propõem questionamentos que exploram diversas experiências femininas, a própria inscrição do corpo, como já falou, cruzando várias práticas artísticas, nomeadamente a literatura e artes visuais, também dá exemplos, não é? Através com Ana Terli, Salete Tavares, dá exemplo de artistas que, através da performance, se afirmam e portanto, e a arte, a produção delas é uma forma também de se emanciparem, de se libertarem de estereótipos, de modelos de feminilidade, não é? E como grande desafio às convenções patriarcais, não é? Exato. Portanto, eu estava a falar da Paula Rego, mas também a Helena Almeida. Exato. Também é uma artista que inscreve o corpo, digamos, na fotografia, no desenho, portanto, de uma forma bastante mais subtil do que a Paula Rego, portanto, é uma outra forma de abordar a questão. Portanto, aqui esta imagem que eu estou a apresentar, portanto, ela está encostada a uma parede num canto
e a sua cabeça, digamos, dá origem a uma grande mancha, não é? É uma grande mancha que abrange uma grande parte da parede. Portanto, é uma artista também excepcional, não é? Que nós temos. Fazendo a Graça Moraes, por exemplo, também, a par da Paula Rego, é uma artista que tem digamos, alguma radicalização na forma como exprime a sua pintura, nomeadamente a pintura das mulheres, não é? As mulheres são mulheres deformadas, são mulheres sofridas, são mulheres que, digamos, que recuam, digamos, a uma época quase ancestral, não é? E que têm as suas raízes, não é? Na própria terra da Graça Moraes, em Trás-os-Montes, não é? Há ali uma convivência também com os animais, não é? Buscando ali alguma brutalidade, não é? Que está inerente, portanto, também a esse mundo. Eu diria que quer a Paula Rego, quer a Graça Moraes representam digamos, este radicalismo, não é? na sua expressão artística. Mas continuando, por exemplo, este aqui também é da Paula Rego, eu queria encontrar aqui, e penso que vou encontrar, também a expressão de outras artistas que como por exemplo a Rosa Carvalho, nos anos 80, não é? Que faz remakes da história da arte, que também é uma situação interessante. Estes remakes que ela faz, digamos, são também críticas irónicas à presença da mulher nua na história da arte. Ela faz remakes aqui faz um remake do Boucher, de Alice Blonde, mas também faz remakes da Madame Recamier, de Jacques David, da Danae, do Rembrandt, e retira-lhes, digamos, a presença do corpo feminino, da mulher, não é? Portanto, estes ambientes ficam esvaziados, digamos assim, do corpo da mulher. Ana Vieira, eu aqui aqui é a Lourdes Castro. Ana Vieira também, digamos, nos seus ambientes aborda também temas da história da arte, embora não é este que está representado aqui. O que está representado aqui é um tema da realidade social e da condição da mulher, é o Santa Paz Doméstica, domesticada, digamos, uma ironia também, é uma forma satírica de representar a condição da mulher domesticada, ali circunscrita, portanto, a uma condição doméstica. A Ana Vidigal, nas colagens rasgadas de revistas e jornais femininos, de rendas e bordados, também ela pega nesse fazer tradicional feminino das rendas e bordados e por cima, digamos, faz uma pintura gestual, como fazendo uma camada fantasmática a essas pinturas. Depois, mais tarde, outras artistas abraçam os novos média artísticos, da fotografia, do vídeo, da instalação, como a Júlia Ventura, a Cristina Mateus, a Patrícia Garrido, a Joana Vasconcelos, para explorarem essas corporafias. Portanto, há, digamos, uma continuidade, não é? Nos anos 80 e 90, digamos, desse tema, não é? Desse tema de género.
Aliás, a Manuela cita depois, mais tarde, ao exemplo de vários movimentos de ativismo, não é? Por exemplo, o coletivo Azoina, e apresenta, portanto, novos projetos artísticos feministas que procuram consolidar essas questões que se prendem com a afirmação da identidade sexual, com questões de género, nomeadamente com a teoria queer, não é? Questões estas que parecem também agora, que são introduzidas também nas instituições académicas, nos cursos de História da Arte, e eu perguntava-lhe então, Manuela, que desafios se perspectivam com esta visibilidade agora dada a essas questões pelas mulheres também no âmbito académico ou na cena artística nacional ou internacional? Bem, isso é um tema, portanto, é um tema que está, digamos, na ordem do dia, não é? O tema portanto, do ativismo. Do ativismo e digamos, da LGBT, não é? Digamos, da multiplicidade de géneros. Digamos que o feminismo também, a partir de uma determinada altura, digamos, está englobado também com a questão racista, não é? A questão do racismo, a questão portanto, dessa multiplicação do género, não é? Mas, como eu disse no início, digamos, eu acho que, embora seja pertinente realmente a defesa desses direitos, porque é pertinente, não é? E estou a falar, portanto, atendendo a que uma parte do mundo, digamos, atende a esses direitos, mas há uma outra parte do mundo que não atende, não é? E essa clivagem é cada vez maior, infelizmente, não é? Eu estou-me a referir a países do Médio Oriente, não é? Em que os direitos das mulheres são... quer dizer, caem completamente numa tábua rasa, não é? E não só os direitos das mulheres, mas também os direitos dos homossexuais, e não só. Qualquer desvio é punido de forma muito rigorosa e de forma trágica mesmo, mas o que eu quero dizer também é que, digamos que não haja um apagamento da identidade pela integração num grupo. Portanto, eu acho que isso também é importante, não é? Porque a identidade é, digamos, é composta por múltiplos fragmentos, não é? E, portanto, o facto de se pertencer a um determinado grupo não pode ser, à partida, digamos, logo, uma assunção de uma determinada identidade, não é? Penso que não se poderá cair nessa situação. Portanto, isto manifesta-se nos diferentes projetos artísticos, nestes mais recentes, mas em termos académicos, como é que estas questões são introduzidas nas instituições académicas, nos cursos de História da Arte, nomeadamente em Portugal? Não sei se nos pode falar um pouco sobre estas questões e terminávamos com isto de forma a não nos alongarmos. Bom, o que é que eu acho em relação à academia? Eu acho que a academia... pelo menos aqui em Portugal, que não, digamos, tardiamente veio tratar estas questões, não é? Estas questões foram tratadas a partir da primeira década do século XX, mas muito devagar, portanto, foram questões que, portanto, não existiram em termos de currículo propriamente dito, portanto, num currículo de um curso de História da Arte não existe uma disciplina de História da Arte feminista, que eu acho que isso era bastante pertinente. Tinha toda a pertinência porque acho que é importante, digamos, haver um posicionamento ou um reposicionamento da história das mulheres artistas, não é?
digamos, fazer esse percurso, ou ter conhecimento desse percurso, acho que era, sem dúvida, e a todos os títulos, importantíssimo para as mulheres artistas se posicionarem, não é? E isso não acontece, portanto, não há, digamos, em termos curriculares, nenhuma disciplina que seja uma disciplina de História da Arte Feminista. O que existem é, digamos, seminários, existem conferências, existem, pronto, a nível de produção, livros, biografias, existem, portanto, estudos dispersos, mas não, digamos, estudos curriculares que façam parte do currículo de um curso de História da Arte. Muito bem, obrigada. Eu não sei se há perguntas, se o público quer reagir ou quer colocar alguma questão. Não sei se a Cristina tem acesso, consegue dar a palavra havendo questões. Por enquanto, não há questões, mas penso que, em primeiro lugar, antes de passar às questões, devemos começar já por vos agradecer e felicitar por esta bela e rica releitura do domínio artístico, do percurso de certas artistas portuguesas. Seria bem. Vejo uma mão que se levanta, da professora Agnès Leveco, faça favor. Boa tarde a todos, não sei se me ouvem. Sim. Sim? Boa tarde, então. E obrigada, Manuela e a Maria, por nos proporcionar um encontro bem interessante. Eu tinha só uma pergunta que tem a ver com a arte escultórica, porque a Manuela tem dado muitos exemplos em pintura, essencialmente pictóricos, e eu gostaria de saber como encara a produção escultórica feminina em Portugal, desde os finais do século XX, se há alguma produção muito importante ou pouco importante, e quais seriam as tendências, se houver. Está-me a perguntar desde finais do século XX, portanto... Do século XX. Sim. Bom, em Portugal. Sim, em Portugal, claro. Eu posso lhe dizer que, pronto, o meu conhecimento de pintura é mais alargado do que o meu conhecimento de escultura. Uhum. Mas, pronto, eu estou-me a lembrar, por exemplo, do trabalho da Joana Vasconcelos, que é um trabalho polémico, sim. Pronto, bastante polémico, que no início foi até bastante ostracizado, digamos assim, pela crítica, mas que teve, pronto, depois uma aceitação, pronto, bastante grande em termos internacionais. E, portanto, não é um trabalho escultórico, pronto, clássico, é um trabalho que parte pronto, que tem as suas raízes mais ligadas a artistas como, sei lá, o Andy Warhol, o Jeff Koons e outros, e que parte também da nossa própria tradição portuguesa, que vai buscar as referências, não é, tradicionais portuguesas, os bordados, as cerâmicas, a cerâmica de Bordal Pinheiro, que transforma o micro em macro, e que também faz muitas alusões digamos, acho que o trabalho dela também faz muita alusão à condição da mulher. Uhum. Estava-me a lembrar, por exemplo, de várias peças que ela tem, não é? Por exemplo, o Anel de Diamantes, que esteve em Serralves, ou, por exemplo, aqueles sapatos da Madeline que são feitos com tachos de panelas, não é? Eu acho que ela tem uma certa genialidade na forma como consegue resolver determinadas situações na escultura. Portanto, não sei se é uma artista consensual, provavelmente não é,
mas, no entanto, pronto, eu considero-a uma grande artista. Uhum. Mas dá-me a sensação que, fora da Joana Vasconcelos, que as artistas, afinal, portanto, atuais, aliás, as do século XX em geral, não é? Tanto se dirigiam à pintura como à escultura. E eu não sei, é uma impressão minha, mas claro que são, antes de mais nada, pintoras, mas que também muitas delas tiveram alguns trabalhos de escultura. Eu não sei se estou errada. Sim, houve várias artistas que também, a par da pintura, também fazem escultura, porque depois esta distinção entre pintura e escultura começa a ficar um pouco diluída, não é? Ao longo do século XX, porque depois existe a instalação, que não é uma coisa nem outra, não é? Que conjuga as duas. Estou-me a lembrar, por exemplo, da Cecília Costa, que faz instalações, que faz, digamos, pronto, também um pouco uma coisa intermédia, mas que vai buscar cadeiras, por exemplo, para fazer algumas instalações suas. Estou-me a lembrar, por exemplo, da Maria José Oliveira, por exemplo, recuando um bocadinho mais, que também tem um trabalho escultórico muito interessante, que remete também remete e não só que remete, que vai buscar formas orgânicas e que trabalha mesmo com formas orgânicas, que é um trabalho bastante interessante. Não sei se conhece a Maria José Oliveira. Não conheço. Mas pronto, é uma artista que aconselho pronto, a que vá dar uma vista de olhos, porque é uma artista bastante interessante e que se dedica também à escultura. Portanto, e como eu estava a dizer, essa distinção neste momento já não é tão... Portanto, a fronteira entre pintura e escultura já não é tão distinta, não é? E na escultura, se me permitem, tem também, a Manuela também fala nela, neste seu livro, a Isabel Meireles, não é? A Isabel Meireles, sim. Surrealista portuguesa, não é? Que tem esculturas magníficas e que também tem essa produção, não é? Tanto na escrita como na escultura. Exatamente, Isabel Meireles também. Pronto, isto foi um tema que nós não falamos, foi uma coisa que nós não falamos aqui, mas que foi o facto dela ser a única mulher surrealista em Portugal, que é uma coisa assim bastante inusitada, não é? De não haver mulheres surrealistas em Portugal. E a Isabel Meireles ser praticamente, pronto, a única. E lá está, falando da condição das mulheres, de terem uma condição económica, social e económica favorável, eu penso que a Isabel Meireles também pertence a esse núcleo de mulheres que tinham uma condição social e económica favorável que lhe permitiu sair de Portugal, ir para Paris e fazer uma carreira, portanto, fora daqui, uma carreira, pronto, ascendente, não é? Provavelmente, se não tivesse essa condição, aqui em Portugal seria difícil fazê-la, naqueles anos, não é? Sim, e com esculturas em bronze magníficas, não é? Com um trabalho destacar também. Eu não sei se há mais alguma questão, se não houver, eu talvez terminasse com uma outra questão e que tem a ver com o último capítulo do seu trabalho, que é o espaço ocupado, que tem a ver com esse espaço ocupado, com a presença das mulheres no mercado galerístico português das últimas décadas, não é? Quer em termos de direção de galerias, quer em termos de exposições, portanto, que impacto a presença dessas mulheres nas galerias produz na recepção dessa prática artística feminina em Portugal particularmente. Bom, esse é um tema que eu tratei no anterior livro, no Mulheres e Cultura Artística, mesmo com dados estatísticos, porque fiz algumas estatísticas
relativamente à presença das mulheres nas galerias, e não só relativamente à presença das mulheres nas galerias, mas também relativamente à presença das artistas nessas galerias representadas por mulheres. Portanto, em relação a isso, portanto, eu acho que há uma história do galerismo, não é, feminino, que fora de Portugal é anterior, portanto, começa mais cedo. Temos as galeristas, aquelas galeristas mais consagradas, como a Denise René, a Iris Clare, a Helena Sonnabend, recuando ainda mais a Peggy Guggenheim, mas se formos a ver, nenhuma delas, a não ser a Peggy Guggenheim, naquele caso muito particular da exposição das 42 mulheres surrealistas, que foi proposta pelo Duchamp, nenhuma delas vai, digamos, espelhar nas suas galerias, não é? Na sua representação galerística, as mulheres artistas, não é? Isto compreende-se porque, quer dizer, ainda não havia uma consciência feminista na altura, nos anos 40, 50, não é? Essa consciência feminista vai levar tempo, não é? A história depois vai acabar por fazer esse trabalho. Aqui em Portugal também acontece o mesmo, um pouco mais tarde, mas as primeiras galeristas, a Judite da Costa, a Eteline Rosas, com a Mini Galeria, também foram galerias que tiveram uma presença no mercado muito curta, mas também não têm na sua representação praticamente mulheres artistas, a não ser a Dulce D'Agro, na Quadro, que talvez pelo facto de ser artista tenha na sua representação muitas mulheres na sua programação galerística. Depois, mais tarde, vai começando a haver, nas gerações mais recentes, vai começando a haver também pelo facto de haver cada vez mais mulheres artistas e as artistas começarem a sair da periferia para o centro artístico, vai começar a haver, digamos, essa representação vai começar a ser cada vez maior. Agora, o que não é equivalente a uma, digamos, representação no mercado, isso é diferente, não é? Porque ainda hoje, a nível de mercado, portanto, o que se constata é que há uma representação em termos de, por exemplo, das leiloeiras, muito inferior à dos homens. E isso compreende-se ou explica-se porquê? Porque, digamos que a maior parte das peças que vão para leilão provêm de coleções particulares. E essas coleções particulares têm, na maioria das vezes, também uma prevalência de obras do sexo masculino. E isso faz com que, digamos, também haja uma prevalência de obras de sexo masculino nos leilões. E depois o mercado, digamos que também é, embora uma pessoa possa pensar que o mercado é digamos, revolucionário, mas não, o mercado resiste. E portanto, não está com, digamos que não tem vontade de correr riscos. Daí que eu penso que isto vai demorar tempo, não é? Vai demorar tempo até a mulher conseguir impor-se também no mercado. No entanto, aqui em Portugal, paradoxalmente, são mulheres as artistas mais cotadas, não é? A Helena Almeida, a Paula Rego, a Vera da Silva, a Joana Vasconcelos, portanto, de forma que há aqui algumas contradições, não é? Que acabam por ser interessantes. No entanto, eu acho que também o facto de cada vez mais mulheres estarem presentes nas instituições artísticas, portanto, essa presença das mulheres
que se vem desenhando já desde o princípio da primeira década do século XXI, Penelope Curtis como diretora da Tate Britain, depois como diretora de Serralves, não, desculpem, da Gulbenkian, Susan Cotter como diretora de Serralves, Frances Morris também como diretora da Tate Modern, Ana Brito como presidente da Fundação Ana Brito, Ana Pinho como presidente da Fundação de Serralves. Portanto, esta presença das mulheres nas instituições também vai, digamos, trazer uma maior recepção das artistas nas programações dos próprios museus, não é? E, portanto, isso nota-se em termos de programações de museus a nível mundial. Cada vez há mais exposições que são dedicadas às mulheres artistas. Isso é um facto inegável, não é? E, portanto, acho que é uma questão de tempo até que o mercado consiga, até que o mercado faça, digamos, essa absorção, digamos assim. Muito obrigada. Não sei se nós já excedemos aqui o tempo, não sei se, entretanto, há alguma questão, ou se a Cristina quer concluir esta apresentação. Não vejo mais nenhuma questão, mas ainda estão a tempo, se quiserem, ou algum comentário. Eu tinha uma pergunta, se é possível. Ora Sim, bem, claro. então, é o seguinte, falou-se muito aqui de pintura, de fotografia, de escultura. Nos anos 70, a performance e o vídeo tornam-se como veículos de expressão artística. Poderia-nos dar alguns exemplos relativos a artistas portuguesas? Bom, artistas portuguesas na performance, eu tenho presente a Túlia Saldanha, por exemplo, que foi uma artista que foi bastante presente, embora durante pouco tempo, não é? Na performance, embora não tendo a expressão radical que tiveram pronto, outras artistas que falei há pouco, como a Carola Schneemann, a Marina Abramovic, a Gina Payne, etc. O vídeo e a fotografia também são, digamos, atualmente, meios muitíssimo utilizados e são utilizados por muitas artistas aqui em Portugal, não é? São várias, não é? Temos a Júlia Ventura, por exemplo, na fotografia, que também é interessantíssima, não é? A Rita Magalhães também tem um trabalho de fotografia excelente. Temos a Filipa César, por exemplo, também no vídeo. A Cristina Mateus também, com um trabalho interessantíssimo também no vídeo. Eu acho que há muitas, não é? Neste momento, no panorama artístico nacional. Quero referir ainda duas escultoras marcantes da segunda metade do século XX. Uma, Cristina Ataíde, portanto, que é uma escultora que tem um trabalho de conotação telúrica, em que o corpo e a natureza estão presentes na sua obra. Trabalhou com escultores consagrados como o Matt Mullican, o Michelangelo Pistoletto, o Anish Kapoor, e também a Clara Meneres, numa outra dimensão, uma escultora de cariz interventivo, que tem uma obra plural, interventivo na Revolução, no pré e na pós-Revolução 25 de Abril, de que é exemplo uma obra que é Aqui Jaz o Menino Morto da Sua Mãe, também com um caráter marcadamente feminista. Obras, são exemplo, obras como o Relicário, um falo em resina num relicário em madeira lacada, e outras obras como A Mulher, Terra, Vida,
a série Bordados, entre outras. A Clara Menezes participou e foi organizadora, à par da Emília Nadal, de uma grande exposição de mulheres organizada pela Sociedade Nacional de Belas Artes em 77, neste caso falando também da Emília Nadal, como um exemplo também deste trabalho interventivo das mulheres nos anos 70, a Emília Nadal tem uma série de 120 caixas de alumínio que são os slogans, que são uma crítica à sociedade de consumo e à condição da mulher domesticada. E continuando, também Maria José Aguiar exprime em cores fortes e contrastantes a interdição do feminino, portanto, com a representação de falos de uma forma que para ela foi, de certa forma, punitiva, porque isso trouxe-lhe problemas de exposição pública. A Graça Moraes, de que eu já falei aqui também, com trabalhos de pendor expressionista, em que a mulher está sempre presente, digamos, com um caráter ligado às suas raízes de Trás-os-Montes, e poderia continuar a falar de várias outras artistas que tiveram um papel muitíssimo importante na vanguarda nesta altura em Portugal, mas... Muito obrigada. Entretanto, não sei se alguém quer colocar uma nova questão, senão vamos terminar por aqui. Portanto, resta-nos, portanto, agradecer às nossas convidadas, Manuela Arco-Ives e Maria Luz de Silva, este belo encontro em torno do livro Deslaçar o Fio da História, Mulheres Artistas em Portugal, atualmente disponível na Biblioteca Gulbenkian, assim como todas as obras das nossas convidadas de hoje. Queremos também agradecer a todos os que do outro lado assistiram e participaram, e sem esquecer a nossa colega Isabel Barros. Este encontro será colocado em breve no site da Fundação e será divulgado através das nossas redes sociais, Facebook, Twitter. Recordamos que o próximo encontro da Biblioteca Gulbenkian decorrerá na próxima quinta-feira, dia 19 de janeiro, às 17h30, hora de Paris. Uma vez mais, muito obrigada a todos e até breve. Muito obrigada, Cristina, e muito obrigada à Maria por esta sessão, e à Isabel de Barros também pelo seu apoio, e a todos os que estiveram a ouvir, também um obrigado. Muito obrigada a todos e peço imensa desculpa se excedíamos o tempo. E eu peço desculpa também por aquele corte inusitado que eu, que me foi absolutamente alheio, mas pronto, aconteceu. Mas também foi rapidamente resolvido. Então... Obrigada e boa noite e parabéns por este muito obrigada. trabalho. Muito obrigada.